Agora são 6 horas e 27 minutos. Na semana passada, os presidentes das federações de indústrias de 6 estados, 4 do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, e dois da região Norte, Rondônia e Tocantins, entregaram aos governadores reunidos no Fórum Brasil Central, em Brasília, várias sugestões para tornar os estados mais competitivos em um cenário de baixo crescimento da economia. Vamos ver agora alguns dos principais pontos apresentados pelo empresariado aos governadores. Um deles é a implantação da meritocracia, a avaliação do desempenho. A adoção do regime de previdência complementar. Essa também é uma das medidas, a previdência complementar, para diminuir a contrapartida dos estados. Foi uma segunda sugestão feita pelos empresários. Uma outra, a mudança do Fundo Garantidor Federal, também foi proposto aos governadores. E uma política de concessão de incentivos fiscais para estimular e ajudar as empresas. São algumas das sugestões enviadas aos presidentes das federações, aos governadores que participaram desse fórum em Brasília. O Sérgio Longen é presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, esteve lá também participando dessa situação toda, dessa composição, dessas sugestões. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos. Como que os governadores receberam essas propostas das federações? Bom, na verdade, nós reentregamos, Já tinha sido entregue. Já tinha sido entregue, entregamos na reunião do Fórum dos Governadores em abril, em Goiânia, quando lá fizemos a defesa de interesses pelos quais nós fomos convidados, a sugerir algumas alterações. E nessas condições, eles colocaram em votação, eu lá representando todas as federações das indústrias desses estados que compõem o Fórum do Brasil Central, defendemos as medidas que entendemos que são interessantes e imediatas na gestão pública. E os governadores deliberaram sobre esse assunto, votaram por unanimidade e, por nossa surpresa, nós fizemos a defesa em março, entregamos em abril e de lá para cá muito pouco se andou nessa direção. Nós não estamos vendo aí outra direção sem ser os governadores encontrarem saídas diferentes daquelas propostas no início do ano. Infelizmente não é novidade para ninguém, a economia do Brasil não está lá, essas coisas. Então todas as medidas acabam ajudando, se implantadas, como você estava dizendo aqui. Agora, esses gargalos nos estados, o que eles atrapalham? E até, por favor, citar que tipos de gargalos atrapalham essa competitividade, as empresas que estão aqui trabalhando, gerando emprego. Bom, das nossas propostas, o caso, por exemplo, da situação do trabalhador público, no caso do Mato Grosso do Sul, a agenda minha foi nessa direção, implantarmos medidas de meritocracia, cargos e salários, numa condição de que o Estado invista mais na qualificação, na requalificação dos trabalhadores, para que esse serviço que seja entregue para a comunidade pelo trabalhador público seja mais valorizado. Nós precisamos desse trabalhador público mais motivado, ele precisa enxergar amanhã, o futuro, como será a sua posição. Na segunda agenda, o caso da contribuição da Previdência. No caso do Mato Grosso do Sul, e não é só um privilégio nosso, vários estados, inclusive, com grandes problemas do regime previdenciário, levar o teto da contribuição parece fácil para quem está aqui, mas é a única maneira que nós temos hoje de garantir a contribuição para todos. É chegado o momento hoje do Brasil, como você mesmo citou, avaliar alguns pontos. Nós temos estados já que aplicaram essa adoção, essa medida, como Goiás, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais. E são casos que, na área de garantia da Previdência Complementar, eles conseguiram gerar o equilíbrio para os seus trabalhadores aposentados. Do contrário, Ginês, nós vamos ter aí a curto prazo a não condição de pagamento dos trabalhadores. Isso é uma realidade. Não adianta tentar varrer isso para debaixo do tapete, tentar discutir amanhã, porque isso vai acontecer. A questão da Previdência, seja ela complementar ou não, está sendo muito debatida. Tem a questão nacional, tem a Previdência dos estados. E, Sérgio, a gente volta a falar mais sobre esse assunto, porque a gente vai ter agora uma entrevista
com um representante aqui do Estado para saber qual é a visão ou o posicionamento, né, do Estado em relação a esse assunto que é a Previdência. Vamos ver aqui. Nós vamos ter que fazer a aposentadoria complementar, como já existe em outros estados, e eu acho que é uma tendência que o Mato Grosso do Sul deve tomar. Deve ser junto com essa tomada de decisões agora, já deve sair alguma definição sobre isso também? Nós vamos colocar essa discussão toda na mesa e tomar as decisões que forem melhores, mas tem que ser junto.